Como já dissemos, a afasia progressiva primária é um tipo de demência. A demência mais comum, que todo mundo com certeza já ouviu falar, é a demência de Alzheimer. É aquela demência em que o indivíduo é bastante conhecido por ser repetitivo, por ter uma alteração de memória, né? Então, esse tipo de demência, a demência de Alzheimer, ela realmente é caracterizada, a característica principal é a alteração de memória. O indivíduo tem dificuldade para reter ou para aprender conteúdos novos. Por isso que ele toda vez repete a mesma pergunta, porque ele não aprende conteúdos novos. Uma outra característica muito importante, muito comum da demência de Alzheimer é a desorientação espacial. Essas são características típicas da maioria dos casos de demência de Alzheimer. Agora, o que diferencia a afasia progressiva primária, que também é uma demência, da demência de Alzheimer? Na verdade, nos casos de afasia progressiva primária, essa memória que está prejudicada lá na doença de Alzheimer, nos casos de afasia progressiva, ela está preservada. Então, o paciente tem capacidade de aprender conteúdos novos, ele não é repetitivo, né? Ele consegue se orientar no espaço, mas o que mais chama atenção nesses casos de afasia progressiva é a alteração de linguagem. Então, os sintomas começam de maneira muito sutil e, com o tempo, também vão se manifestando de uma maneira mais clara. Quais são esses sintomas? Pode ser esquecimento de palavras, pode ser esquecimento de nome de pessoas, dificuldade de organizar frases, de construir frases, ou até mesmo troca de sons na fala. Tem indivíduos que se queixam que parecem que começaram a gaguejar já tardiamente. Então, como eu disse, por ser uma doença típica da vida adulta já, né? Inclusive ou idosos, inclusive ela pode se manifestar em adultos lá por volta dos 50 anos de idade, as pessoas se assustam porque parecem que começam a gaguejar nessa fase, tá? Então, essa alteração de linguagem, ela é progressiva, mas ela pode ser de uma evolução lenta ou, em alguns casos, um pouco mais rápida. Então, em resumo, o que diferencia os quadros de doença de Alzheimer e afasia progressiva na doença de Alzheimer há prejuízo de memória, enquanto na afasia progressiva essa memória está preservada. A faixa etária mais comum para começar os sintomas também é um pouco diferente. Nos quadros de afasia progressiva, os indivíduos são mais jovens e isso faz com que grande parte dos pacientes ainda estejam trabalhando, né, estejam ativos. E a dificuldade de linguagem é o principal sintoma que aparece nesses quadros que atrapalham a vida, o dia a dia, que seja em casa ou no trabalho, tá? Então, a alteração de linguagem nas afasias progressivas é o sintoma que mais chama a atenção.